Olá pessoal, nós somos o grupo 3 e hoje iremos apresentar o protocolo HART e Wireless HART. O nosso grupo é composto pela Beatriz Freitas, Daniel de Souza, Natan Alves, Tainá Batista e Thaís Quintino. Bem, o que é o protocolo HART? Basicamente, ele é uma linguagem de comunicação para instrumentos na indústria de processo. HART é uma sigla em inglês para Highway Addressable Remote Transducer. E ele foi criado nos anos 90, e esse protocolo padroniza o envio e recebimento de dados digitais através de cabos de sinais analógicos de 4 a 20 mA entre os dispositivos e seus controladores. É um protocolo de comunicação de instrumentos mais difundido no mundo. E o que seria wireless? É uma tecnologia capaz de conectar dispositivos sem a utilização de cabos. Então, Wireless HART vai ser basicamente o HART que eu expliquei para vocês, só que é ele adaptado, ele evoluído, que não vai precisar dos cabos. Não existe um estudo formado sobre em qual nível da pirâmide de automação se encontra o protocolo HART e Wireless HART. Porém, pesquisando, nós acreditamos que ambos se encontram no terceiro nível da pirâmide de automação. O nível 3 é responsável pelo controle de célula, supervisão e otimização do processo. Agora eu irei falar sobre os meios físicos do protocolo HART. Esse protocolo ele permite a utilização de diferentes meios físicos, como o FSK, que significa modulação por chaveamento de frequência, sobreposto ao 4 a 20 mA. O RS-232 e RS-485. Já o Wireless HART, a camada física de controle ao meio de acesso, o MEC, são baseados no padrão IEEE 802.15.42006. Os mecanismos de segurança no protocolo HART opera segundo o padrão mestre-escravo, onde o escravo somente transmitirá uma mensagem se houver uma requisição do mestre, ou seja, o instrumento de campo só irá enviar uma informação quando receber a requisição do sistema de controle. E nós também temos a checagem de erro, que é quando o primeiro bit ele é denominado response code e indica possíveis erros de comunicação ou tratamento dos comandos, podendo ser uma notificação ou um aviso de um erro. Bem, na parte de taxa de transmissão, o sistema HART ele comporta enviar mensagens entre seus nós de 14 a 272 bytes e a taxa de transmissão dele é considerada lenta, que vai até 150 bytes por segundo. Falando sobre os nós, a quantidade máxima de nós que o sistema HART comporta é de 50 e a distância entre eles, como é um sistema sem fios, né, wireless, então pode ser a distância entre os nós tanto de poucos metros até vários quilômetros de distância. A HART e a Wireless HART são protocolos de comunicação utilizados em sistemas da automação industrial. E antes de falar sobre as vantagens e desvantagens dessas tecnologias, é importante ressaltar que o HART faz a comunicação através de fios, de cabos, enquanto o Wireless HART, como o próprio nome diz, faz a comunicação sem fio. Falando sobre o protocolo HART, ele se destaca por suas vantagens na interação com os dispositivos inteligentes e pela flexibilidade da comunicação digital através do sinal 4 a 20 mA para a parametrização e monitoramento das informações. Ele permite os benefícios econômicos da comunicação remota, a flexibilidade e a precisão da comunicação de dados digitais, e o diagnóstico dos instrumentos de campo sem que haja necessidade de trocar sistemas inteiros. Então, entre as suas principais vantagens estão a comunicação confiável devido ao uso de cabos, como havia dito anteriormente, a baixa sustentabilidade a interferências eletromagnéticas e a implementação relativamente simples. Contudo, podemos citar como desvantagens a limitação de mobilidade devido à necessidade de cabos e os custos associados à instalação e manutenção de cabos, já que estes são muito caros. Posteriormente, o Wireless HART ele é naturalmente uma evolução do protocolo HART. E por mais que pareça óbvio,
o advento desse sistema sem fio, ele garante uma integridade física das instalações, com menor probabilidade de danos mecânicos e elétricos, como rompimento de cabos, curtos-circuitos no barramento e ataques químicos, entre outros. Ele foi desenvolvido para aplicações e automação de processos e com foco na melhoria em segurança e robustez, além de proporcionar a redução de custos e simplificação das instalações. E, além disso, as menores despesas de manutenção devido à simplicidade dessas instalações e a capacidade de monitorar locais de difícil acesso ou expostos a situações de risco e escalabilidade. Sendo assim, nas suas vantagens, como principais vantagens, podemos mencionar a mobilidade aumentada devido à comunicação sem fio, a facilidade na expansão e modificação de redes e a redução de custos de instalação em comparação com sistemas com fio. Mas, também, em comparação, podemos citar as desvantagens, como a possível interferência de outros dispositivos sem fio e a menor confiabilidade em ambientes com obstáculos físicos que podem obstruir o sinal.